Olá! E hoje nós estamos aqui com mais uma sessão Nostalgia, que é aquele quadro do canal que gosta de rever alguns filmes antigos ali das décadas de 80, 90, início dos anos 2000, filmes que, de alguma forma nos marcaram e que a gente gosta agora de reassistir com os olhos de hoje para ver se eles continuam sendo marcantes, se continuam produzindo na gente os mesmos efeitos que eles produziam lá atrás. E quando eu digo os mesmos efeitos, podem ser tanto os efeitos bons quanto efeitos ruins. E eu tô falando isso aqui porque eu acho que hoje a gente vai debutar nesse canal com as críticas não tão positivas, porque tem pontos aí sobre esse filme. Mas vamos por parte. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre A Casa dos Mil Corpos, dirigido pelo Rob Zombie, filme lançado em 2003. Rob Zombie, que é um cantor que começou a sua carreira em uma banda chamada White Zombie, depois seguiu para o trabalho solo, e ainda na música ele tinha uma característica, uma coisa que era a marca ali dele, que era o gosto por dirigir os seus próprios videoclipes. E ele tinha toda uma identidade própria nesses videoclipes que ele dirigia, ele já deixava impresso ali o gosto, tanto pela direção quanto pelo cinema. Tempos depois, surgiria para o Rob Zombie a oportunidade de dirigir o seu primeiro filme. Ele foi chamado pela Universal, ele teve ali um pontapé inicial, teve o caminho aberto para dirigir o seu próprio filme, recebeu orçamento para isso, investimento, e daí nasceu A Casa dos Mil Corpos. Só que tem um detalhe aí. Quando esse filme ficou pronto, a Universal decidiu que não queria lançá-lo nos cinemas por conta da censura muito alta, Ela achou que isso não seria bom, não seria lucrativo para o estúdio, então eles interromperam esse contrato. Rob Zombie ainda enviou o filme para a MGM, que mostrou inicialmente interesse por lançar o filme, mas que depois também declinou da ideia, até que um tempo depois o filme foi parar nas mãos da Lionsgate. E aí sim, eles se comprometeram a lançar, a dar vida ao projeto, desde que ele passasse por uma revisão aí, uma reformulação, que boas partes dele fossem cortadas, para que a classificação indicativa do filme, pudesse descer pelo menos um pouquinho. Isso aconteceu, o filme sofreu ali seus cortes e a versão dele final terminou ali com suas 1h30 de duração. E eu fico aqui pensando que esse já é um filme pesado, intenso, então eu fico imaginando o que foi cortado dali. Mas vamos lá. E a história de A Casa dos Mil Corpos? A gente tem claramente aqui um filme que ele pega muitos elementos de diferentes estilos aí do terror, principalmente do terror no cinema. Ele começa de um jeito, depois ele vai se inclinando mais para uma outra pegada. Aqui a gente começa com um prólogo no filme, uma espécie de prólogo, que mostra um posto de combustível de beira de estrada, que além de funcionar como posto, também funciona como um atrativo para os visitantes que estão passando por ali, que é um museu de esquisitices. Nesse museu existe um espaço, que é o mesmo espaço de atendimento do posto de gasolina, onde estão sendo exibidos alguns objetos estranhos, que têm uma história estranha por trás, e também, um pouco mais ali, mas internamente, existe uma espécie de trem fantasma que, para os visitantes que gostam, que querem adentrar, leva eles por um túnel, por uma exibição também de assassinos em série que fazem muito sucesso a história deles, que causam muitas curiosidades. Então, a gente tem aí esse cenário principal que já vai mostrar pra gente a pegada do filme. Esse local, esse museu e posto de gasolina, ele é administrado por aquele que, pra mim, é o melhor personagem, é o mais característico do filme, que é o Capitão Spaulding, um homem que administra ali o lugar e que recebe esses visitantes, conta a história de tudo, vestindo uma roupa de palhaço. Além do prólogo levar a gente para esse lugar, nele também
existe um acontecimento que é uma tentativa de roubo nesse posto de gasolina. A gente vê duas pessoas entrando ali, dois homens entrando ali com a intenção de roubar o Capitão Spaulding, mas no final são esses ladrões que se dão bem mal, o que também nos mostra que naquele lugar ali não existe pessoa indefesa. Corta então para o enredo do filme de fato. Para 4 jovens que estão em uma road trip, estão na estrada, 2 garotos e 2 garotas, porque estão trabalhando em um livro. Eles estão viajando, passando por cidadezinhas interioranas, parando nos comércios locais e pequenininhos dessas cidadezinhas, para tirar ali das pessoas que trabalham ali, das pessoas que passam por ali, histórias de terror, lendas urbanas, coisas que permeiam ali aquele imaginário do interior. Quando eles param, então, para abastecer justamente nesse posto de combustível, eles ficam, principalmente os garotos, muito empolgados com o fato de que ali existe esse museu das esquisitices. Eles aliam as duas coisas, né? Eles já parariam ali mesmo, e aí vendo que ali naquele lugar existe aquele material, eles se interessam, eles vão lá, eles dão uma olhada em toda a exposição dos objetos, eles participam do trem fantasma, eles conhecem o Capitão Spaulding, faz muitas perguntas a eles. No trem fantasma, eles ficam conhecendo a maior lenda urbana do lugar, daquela cidadezinha pequena do Texas, que é a de um homem chamado Dr. Satan, uma espécie de cirurgião que gostava de fazer experiências com os corpos ali que ele pegava, cometia assassinatos de formas muito truculentas, muito cruéis, e que parece, segundo a lenda, foi morto em uma árvore específica dessa cidade, em um salgueiro específico dessa cidade. Os garotos, as meninas desse grupo de 4 jovens, tão loucas ali para ir embora, não estão levando nada ali muito a sério, estão achando tudo um tédio, mas os meninos ficam empolgados, começam a fazer mais perguntas para o Capitão Spaulding sobre essa história, querem se aprofundar nessa história para relatar isso no livro, e se interessam em saber onde está essa árvore em que, segundo a lenda, esse Dr. Satan teria morrido. O Capitão Spaulding fala para eles pararem com isso, que aquilo ali é só história, para eles não irem atrás, mas eles insistem, pedem ali pro capitão fazer um desenho, um caminho que eles precisariam fazer para chegar até esse lugar, e já por insistência deles, o capitão, acaba fazendo. Quando eles pegam a estrada, seguem caminho para esse lugar orientado pelo capitão, eles encontram uma chuva torrencial, começa a cair, e eles encontram na estrada uma menina sozinha pedindo carona. Ficam sensibilizados, principalmente os garotos, com vontade de ajudar. Essa menina entra no carro, a gente já percebe ali que ela tem um comportamento esquisitinho, mas eles não percebem nada disso. E quando eles entram no assunto da história, da lenda, ela fala que conhece a lenda e que a casa dela, a fazenda onde ela mora, fica inclusive perto dessa árvore. E no percurso acontece de o pneu deles, do carro, furar, ou ser furado, no caso. A garota os tranquiliza, diz que a fazenda dela já tá pertinho, que é só seguir um pouquinho a pé, que o integrante da família dela tem um reboque, sabe trocar pneu. Um dos meninos acompanha ela até a fazenda, enquanto os outros 3 ficam no carro esperando esse reboque. E quando ela e esse garoto chegam na fazenda, aí sim é que começa pra gente e pra eles a grande saga com a família Firefly, que é, na verdade, a verdadeira protagonista dessa história, que claramente os protagonistas são os vilões. Essa família é uma família muito exótica, vamos dizer assim, desde cada pedaço daquela casa e desde a apresentação de cada membro daquela família, a gente vê que aquilo ali não vai dar certo, e inclusive surpreende o quão demorado é para os jovens perceberem isso. É uma família totalmente, eu não diria nem inspirada, porque eu acho que passa do limite ali da inspiração. Eu diria que é uma adaptação, parecia que eu estava vendo uma fanfic de Um Massacre da Serra Elétrica, da família de Um Massacre da Serra Elétrica. Todo o filme, ele possui essa homenagem ao terror trash setentista, mas o aspecto daquela família ali, particularmente, eu acho que passou até um pouco do limite da homenagem. É
claramente uma tentativa ali de reproduzir toda a estranheza, todo aquele sadismo da família original de Massacre da Serra Elétrica. E aí a gente vai descobrindo os integrantes daquela família, as estranhezas daquela família. O reboque realmente chega para os meninos que estão na estrada, o cara lá conserta o carro deles, leva eles para a fazenda, convidam eles para jantarem juntos. Não mencionei ainda, mas todo esse filme ocorre na véspera e na noite de Halloween, nos dias 30 e 31 de outubro, então a família tem muito aquela coisa também de que quer celebrar o Halloween, depois de muita coisa peculiar que ocorre dentro dessa casa durante esse jantar e naquele descansinho pós-jantar. Finalmente, o cara que está cuidando lá do carro diz que o pneu ficou pronto, que o carro dele está pronto e que eles podem ir embora. E eles já estão ali nessa altura do campeonato loucos para saírem daquele lugar o mais rápido possível, percebendo que aquilo ali foi furada total. Eles entram no carro, eles seguem para a saída da propriedade, precisam dar uma paradinha para abrir a porteira ali para saírem, mas é claro que não vai ser tão fácil assim. E a caçada de fato começa, o que eu nem chamaria de caçada, porque realmente nesse filme o que a gente vê mais é o sadismo da família em pegar aqueles jovens e fazer o que quiser com aqueles jovens, porque a gente nem vê muita resistência por parte deles. Mas o que a gente pode tirar aqui de bom de A Casa dos Mil Corpos? O que eu gosto particularmente falando de A Casa dos Mil Corpos? Montagem. A montagem toda do filme, desde o início até o final, ela é muito particular, ela tem uma identidade muito própria, isso é bom, só que ela tem a característica de que não passa batido. É impossível ser indiferente à montagem, à edição desse filme. Ou você gosta ou você não gosta. Eu, no meu caso, eu gosto muito, eu acho que deu um toque especial que faz a gente se lembrar do filme quando a gente pensa em filme de terror. Gosto também do visual, acho os cenários muito bem feitos, cuidados com detalhes, gosto daquela sensação que o lugar passa pra gente. O filme, ele tá mostrando pra gente que a gente tá prestes a entrar no inferno na Terra. E todo o aspecto visual do filme, toda a atmosfera que o filme passa pra gente, traz realmente essa sensação. É tudo meio sujo, as cores são muito saturadas, o clima é sempre pesado, um pouco caótico, digamos assim. Agora, o que não me agrada? Roteiro. Eu acho que dá pra resumir tudo em roteiro. É um roteiro que traz muitas pontas soltas. Eu nem falei ali na narrativa da história rapidinho, no resumo sobre a história, mas durante todos esses acontecimentos, enquanto o filme tá rolando com a questão dos meninos, dos jovens nessa fazenda problemática, existe um outro plot de 4 líderes de torcida da cidade que sumiram um pouco antes desses meninos chegarem na cidade, para já mostrar pra gente a periculosidade dessa família, porque com certeza foram eles que pegaram, sequestraram e também torturaram essas meninas. Só que é algo tão solto e tão sem muita profundidade que acaba sendo dispensável. Tendo essas meninas ou não tendo essas meninas na história, nada muda. O roteiro também demonstra muito pouco cuidado com os meninos, os 4 jovens que deveriam, que aparentemente são os protagonistas, as protagonistas vítimas da história. O trabalho com relação a eles, em dar características para eles, dar motivações para eles, fazer eles parecerem humanos ali, ele é tão pequeno que a gente nem chega a se importar muito com o que vai acontecer com eles. Eles não criam na gente aquela ânsia de torcer muito por eles. Eu até torci muito porque eu não suportei a família nem um pouco. Ainda falando sobre essa família, outra coisa que o foco neles causou em mim foi uma sensação de que esse filme, ele queria remeter a gente ao Massacre da Serra Elétrica setentista lá clássico. Só que a atenção dada a toda essa coisa mais apelativa, isso foi tão grande que ao invés de me remeter ao Massacre da Serra Elétrica clássico dos anos 70, ou até mesmo ao Massacre da Serra Elétrica 2, ele só me remetia ao Massacre da Serra Elétrica 3 e 4. E aí eu vou fazer uma ponte aqui para finalizar da coisa que mais me incomoda
no filme. Chegamos ao ponto que mais me incomoda no filme. É um incômodo meu, eu sei que muita gente não vai sentir isso, mas o que foi mais preocupante pra mim, uma coisa que eu sempre gosto de olhar em qualquer filme que eu vejo, de qualquer gênero, é como esse filme constrói as suas personagens femininas. Isso é uma coisa que eu acabo sempre trazendo aqui, comentando aqui, quando eu gosto, quando eu não gosto muito. E aqui, além das nossas personagens femininas serem totalmente vazias de características, de personalidade, às vezes a gente confunde até uma com a outra naqueles momentos mais ágeis, né, de perseguição, de caça mesmo da família, a gente não sabe muito bem, tá tudo muito agitado, a câmera tá agitada, então a gente nem sabe muito bem qual das duas está sendo retratada ali na cena, mas o que mais me pega nisso é que Rob Zombie, ele fez questão de trazer muita coisa de Massacre da Serra Elétrica, mas muita mesmo. A única coisa que ele não trouxe, que ele não se importou de trazer, foi uma Final Girl consistente, que foge, que luta pela sobrevivência e que no final consegue escapar. Aquilo que é uma verdadeira marca registrada, tanto de Massacre quanto de outros filmes do gênero, não é trazido aqui. É a única coisa praticamente de Massacre da Serra Elétrica que não é trazido aqui. Então, eu confesso que isso me preocupa. Eu nem vou me aprofundar muito nesse assunto, em tudo que eu refleti sobre esse assunto, porque eu poderia estar sendo muito injusta aqui. Eu, sendo sincera, não conheço o trabalho do Rob Zombie, esse é o primeiro e único filme que eu vi dele, nem a nova versão de Halloween que ele dirigiu eu não vi. Não assisti a continuação de A Casa dos Mil Corpos, porque essa história ela acabou se tornando uma trilogia. Existe o segundo filme, que é Rejeitados pelo Diabo, que eu não sei, pode ser que eu esteja falando uma grande besteira aqui, e que Rejeitados pelo Diabo seja completamente diferente, sob uma ótica completamente diferente. Pode ser que esse fato no primeiro filme seja proposital de não ter, justamente para um segundo filme. Inclusive, me contem se vale a pena, se Rejeitados pelo Diabo é melhor, se é pior, o que vocês acham, se acham que cabe assistir também ao segundo filme. Lembrando que é só uma opinião, gente, por favor, eu acho que a graça do cinema mesmo, de conversar sobre filmes, é cada um trazer um pouquinho ali da sua visão, da sua opinião. Eu tenho certeza que para muita gente esse filme é um baita de um terror, que muita gente assistiu lá atrás, gostou muito, segue gostando, então me conta se esse for o seu caso, eu vou gostar muito de saber o que você gosta nele, se não gosta também, se também não é muito o seu favorito, assim como acontece comigo, me conta, vou gostar muito de saber. Obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo filme.